Vamos juntos? Tema de hoje, uma busca por discernimento. E eu oro para que Deus dê a nós uma mentalidade, um coração aberto e sintonizado para entender a palavra e a mensagem dele para nós hoje aqui. Daniel capítulo 10, eu vou ler 3 versículos, o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 12. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei de nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas, 21 dias. Versículo 12. E ele, o anjo, prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Até aí. Daniel queria buscar entendimento de algo. Ele percebeu que alguma coisa iria mudar. Nesse tempo, Daniel, ele era um dos líderes dentro da Babilônia. O mundo na época estava em guerra. A Pérsia crescia muito forte. A Pérsia domina a Babilônia, sem guerra. A própria Babilônia abriu os portões e convida Ciro a entrar. Ciro, assumindo o governo, decreta que todos aqueles judeus que lá estavam em exílio pudessem voltar para sua terra e reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo também em Jerusalém. E isso acontece com Zorobabel, depois com Esdras e finalmente com Neemias. Essa é a história bíblica. Mas Daniel está antevendo que alguma coisa vai acontecer. Daniel não viu tudo isso, apenas anteviu, percebeu. Por isso ele buscou o Senhor até compreender, ter compreensão do que estava acontecendo naquele rebuliço todo. É interessante que todos nós precisamos de tempo em tempo fazer isso, não só nesses mega eventos, como é o caso aqui de Daniel, que se refere ao mundo inteiro, mas também à nossa vida pessoal. Há momentos da vida da gente que a gente percebe, negativo ou positivamente. Negativamente é, alguma coisa não está certo. Tem alguma coisa que está dando errado. Por quê? Porque eu estou fazendo certo e estou colhendo o errado. O que está acontecendo? Pode ser esse negativo. O positivo pode ser, alguma coisa muito boa está para acontecer. Eu não sei o que é. Eu só percebo. Mas eu não entendo o que eu tenho que fazer. Ou até mesmo aqueles momentos neutros da vida da gente, em que a gente percebe que está tudo tão parado. Parece que não acontece nada na minha vida. Estou errando, estou acertando, estou no caminho certo. Mais ou menos como se você estivesse dirigindo num lugar e começa a perceber, será que eu estou no caminho certo? E não tem nenhuma placa te indicando se você está certo ou está errado, se você pegou a via errada ou não. Então, esse é o momento que Daniel se retira e jejua. Ele separa um tempo para... É importante a questão aqui, não é um tempo só para ficar sem comer, ele separa um tempo para buscar entendimento e se humilhar diante de Deus. Foi o que o texto nos diz. Um anjo no final disso tudo aparece para ele e passa para ele a mensagem que ele precisava ouvir. Por que a gente não ouve a voz de Deus como a gente vê na Bíblia algumas pessoas ouvindo? Por que a gente não percebe algumas coisas na vida da gente e se sente perdido? E por que o contrário também? Que nós conhecemos algumas pessoas que parecem tão seguras. Você vê aquela pessoa e fala, puxa, esse irmão ou essa irmã está sempre, parece que conectado com Deus. Ele parece que, ou ela, conhece os caminhos. Por que eu não estou conhecendo tudo isso? O caso é que há muitas distrações na nossa mente. E nessas distrações que aparecem para nós, muitas vezes elas nos hipnotizam, elas nos distraem.
Eu vou contar para vocês aqui de uma experiência interessante, uma experiência científica feita. Vocês sabem que os camundongos, eles têm muitas coisas na sua reação cerebral parecidas com o humano. Por isso, muitos testes são feitos nos camundongos para explicar algumas coisas que podem acontecer com os humanos. O nome dos cientistas são James Olds e Peter Milner, lá nos anos 50, então não é uma pesquisa nova, fez um teste. Eles colocaram eletrodos que enviaram impulsos elétricos diretamente no sistema de recompensa cerebral daqueles ratos. Isso produzia levemente neles uma sensação de prazer. Explicando como isso se dava, havia uma pequena alavanca que ativava isso. Quando eles pisavam nela, aquele prazer, ele era tão viciante que os ratos chegaram a acionar aquela alavanca 2.000 vezes por hora. O que era assim? Então, tinha aqueles eletrodos neles, uma alavanca aqui, o rato chegava nela, a hora que ele chegava, ele recebia um sinalzinho no seu cérebro. E é bem na área onde se sente prazer. Então ele sentia aquela coisa gostosa, ele apertava de novo, apertava de novo, apertava de novo, apertava de novo. E eles só pararam por uma única razão: exaustão e cansaço. Chegou ao ponto de substituir o prazer de beber água, de comer e até o prazer de acasalamento. Eles não pensavam mais em nada, a não ser em clicar ali e sentir aquele prazer no seu cérebro. Essa é a pesquisa. Nós recebemos esses impulsos elétricos dentro de nós através dos nossos hormônios, como, por exemplo, você conhece a dopamina. É um desses hormônios que produz essa sensação de prazer ou de satisfação dentro de nós. E nós, assim como os ratos, tomamos essas, eu gosto de usar esse termo, essas doses baratas de dopamina ao longo do dia, com coisinhas que tem hoje. Eu vou tratar de assuntos da nossa sociedade. Quer ver uma, por exemplo? Likes em rede social. Você postou algo, daqui a pouco todo mundo começa a dar um like, aquilo te dá um uau, te dá um prazer. Quer ver uma coisa que te dá um prazer? Dar play no Netflix ou alguma outra streaming que você use, porque você vai assistir uma coisa que você está afim. Ou, quer ver uma coisa que te dá prazer? Ver na internet alguém falando mal de alguém que você não gosta. Época de eleição, então, isso é inimigo do meu inimigo. É interessante também que não são só coisas engraçadas, ou românticas, ou prazerosas, que falem de prazer, que dão isso na gente, mas cenas fortes também causam isso na gente, cenas de tragédia. Por que você é tentado, quando tem uma tragédia, alguma coisa, ficar ali diante da televisão, vendo uma notícia que talvez você já sabe? Crimes, sexo, assaltos, crises políticas, escândalos, gol no time adversário. Você vê que das muitas coisas maravilhosas que Deus criou no nosso corpo está esse hormônio chamado dopamina. E ele serve para atrair a nossa atenção para coisas prazerosas, como, por exemplo, solidificar uma memória. É muito importante esse hormônio em nós para solidificar uma memória boa. Você sentiu tanto prazer ali, que aquele prazer te registra o momento. Tem cenas que são marcadas na vida da gente por muito tempo. Uma vez eu parado diante de uma montanha, aquilo era tão lindo que essa cena está na minha mente o tempo todo. Ela foi registrada ali. Porque é um prazer que você sente, porque aquilo é para te provocar a repetir aquele tipo de ação.
Ora, se Deus fez isso, qual é o problema? O problema está na palavra exagero. Por exemplo, comida dá prazer? Claro. Aliás, ela tem que vir com prazer, porque o alimento é necessário para o nosso corpo. Então nós temos prazer em comer, Deus já nos fez assim, com prazer de comer, para que a gente se alimente sempre. Agora, qual o problema da comida? O exagero. Causa-te alguns problemas de obesidade, que são problemas de compulsão. O fast food, por exemplo, são feitos com ingredientes e uma composição para te dar prazer, para te viciar, não é para te alimentar. Ele quer que você goste daquilo e queira aquilo sempre. A pornografia, ela vicia. É a dopamina rápida e barata. Jogos, aquela sensação de vitória é muito boa. O problema dos jogos é o exagero. Seja o futebol, seja o basquete, seja o que for, mas qualquer coisa que for exagero, daqui a pouco você está brigando com torcida. Os vídeos com riso, com choro, com emoção, com distração, pode ser somente uma ação para preencher o teu vazio. Tem gente que já está até com problema no dedo já, né? De ficar passando os vídeos. Até política ou futebol em excesso se tornam doses baratas de dopamina. Por causa disso, você acaba tomando, ao longo do seu dia, altas doses de dopamina, e o seu sistema cerebral vai fazer algo para balancear isso. Ele vai diminuir o número de seus receptores desse neurotransmissor. Ele diminui o número de receptores da dopamina, ou seja, ele vai diminuir, traduzindo isso, ele vai diminuir a sua sensibilidade, porque você está recebendo impulso demais, igual o ratinho, imagina lá o ratinho pisando no negócio o tempo todo, tá? Então ele vai diminuir a sua sensibilidade. Mas aí acontece uma coisa, como você já está viciado, você vai precisar de mais estímulos para produzir a mesma sensação, o que te leva a solidificar aquele vício na sua vida. Cuidado, querido, com as chamadas drogas sociais. Seja a bebida, seja o fumo, seja tantas outras coisas, não se esqueça nunca dessa palavra, são drogas. E elas estão ali para te viciar. Interessante que o que for menos estimulante vai parecer muito chato para você. Quer ver um exemplo? Ler um livro. Para muita gente, ela não consegue ler o livro, porque o livro não é estimulante. O livro só é estimulante quando ele te captura. Mas como é que um escritor vai conseguir capturar você? É por isso que, principalmente livros de pesquisa ou estudo, são os últimos da fila. Pelo menos se tiver algum livro de ação ou romance que já comece no primeiro capítulo, sabe? Matou alguém. Aí você acorda e fala, agora eu vou ler esse livro até o fim para descobrir quem é. Então, isso não é estimulante. Quer ver uma outra prática? Uma prática ensinada na Bíblia Sagrada e muito importante para nós no século 21 praticarmos, principalmente quem mora em megalópolis como nós moramos, essa grande São Paulo. O silêncio. Ficar em silêncio não é estimulante. Para alguns, ficar em silêncio ou é entediante, ou é chato, ou até incomoda. Porque a sua mente está o tempo todo querendo que dopamina, querendo estímulo. Fazer um planejamento que exige de você criatividade, concentração, para muita gente isso é cansativo. Só faz isso se for trabalho, ou seja, você está sendo pago para aquilo. Então você tem algum incentivo. Organizar suas coisas, ninguém gosta de organizar. Porque aquilo é rotineiro. Então, eu queria propor algo aqui para você. Nota que Daniel, no texto,
Ele evita as comidas do palácio, que deveriam ser com aqueles melhores temperos possíveis. E ele evita também os banhos aromáticos, que seria, imagina que você, uma coisa com uma grande banheira, com óleos e tudo mais necessários para o corpo, que dá aquele prazer imenso. O que Daniel fez, eu tirei de mim tudo aquilo que me dava prazer, para que eu pudesse separar um tempo para entender o que é que Deus está querendo comigo. Porque esses prazeres vão me distrair. Não é errado sentir prazer, mas todo mundo sabe que ali no palácio teria exagero. Fica aqui então uma proposta para você. Faça uma abstinência programada, um jejum de dopamina barata. Assim o seu sistema se recupera. E você volta a ficar sensível àquelas atividades que produzem pouca dopamina ou quase nenhuma, como por exemplo, aquelas que são pouco estimulantes, mas que elas são importantes e necessárias. Como por exemplo, ler, estudar, caminhar, por exemplo. Aliás, eu vou até fazer uma pergunta aqui, só que você não vai levantar a mão porque eu acredito que isso talvez poderia causar algum constrangimento para você. Não precisa levantar a mão, levanta para você mesmo, tá? Nós estamos no 4º mês do ano, no final dele, já quase entrando no 5º mês do ano. Nessa semana entraremos no 5º mês do ano. E eu te pergunto, quantos livros você já leu? Que deveria ser, no mínimo, 4 para 5, no mínimo, deveria ser. Pelo menos um por mês. Não vem me dizer que você não tem tempo. Não vem me dizer, todos nós temos a mesma 24 horas. A maioria de nós aqui trabalha 8 horas por dia. E alguns, assim como eu, são 6 por 1. Eu sou 6 por 1. Trabalho 6 dias na semana, folgo 1. Então eu te pergunto, onde você tem dedicado o tempo que você deveria dedicar a estas coisas? O jejum é você se abster de algo para você ter tempo com Deus. Muitas pessoas pensam que jejum é passar fome. Na verdade, o jejum não tem nada a ver com passar fome. O motivo que a palavra jejum usada, obviamente, se refere a nós não comermos. Mas por que isso era usado no passado? Meu querido, porque no passado levava-se muito tempo para preparar uma comida. Levava-se horas. Eu estou falando de alguma coisa de 2, 3 horas para você preparar uma comida. Hoje eu levaria talvez 3 minutos. Não estou falando só de miojo, mas estou falando que se eu tiver com fome, eu posso pegar um pão, botar um queijo e um presunto, fechar e comer, pronto. E eu levo quanto tempo para isso? Olha que coisa rápida, como é. E está tudo lá na minha despensa, na minha geladeira, coisa que não tinha naquele tempo. Lá você tem que matar o boi, ir lá cortar a lenha, não é? Você tem que fazer um monte de coisa. Então, eles ficavam sem comer, para quê? Não era para passar fome, é para dedicar um tempo para Deus. Sim, o jejum, no sentido de ficar sem comer, é bom de vez em quando, sim, desintoxica teu corpo, é muito bom, é um excelente detox para você. Recomenda-se beber bastante água. Alguns são tão radicais, falam, não, o jejum é ficar sem comer e sem beber. Nem na Bíblia tem isso, tem alguns lugares que a pessoa ficou porque ela ficou. Jesus, depois de 40 dias no deserto, disse que ele teve fome, não disse que teve sede. Ah, mas era deserto, mas tem o Rio Jordão ali do lado, meu querido, não é um lugar sem água. Mas, continuando aqui, o jejum é você se abster de algo para você ter um tempo com Deus. Hoje em dia, o que toma o teu tempo nem sempre é a comida. Talvez é o que menos toma tempo para você. O que toma mais tempo de você talvez seja os eletrônicos. E talvez se você jejuar o seu celular, por exemplo, vai ser uma coisa maravilhosa. Eu me lembro algum tempo atrás, faz alguns anos já, eu não me lembro quanto tempo faz isso, talvez você vai se lembrar. Você se lembra um dia, que eu não lembro por que razão, se foi alguma razão de uma situação judicial, ou se foi um problema nos servidores, que o WhatsApp saiu do ar, quase que um dia inteiro. Gente, que dia maravilhoso foi aquele. Que paz. Você já pensou alguma vez em sair de casa sem o seu celular? Tem gente que quando sai de casa sem o celular, parece que ele está nu. Tem que voltar e pegar. Tudo bem que hoje tem outras razões da gente usar o celular.
Eu, por exemplo, não uso mais dinheiro, eu só uso meu celular. Não uso mais documentos, só uso documentos no celular. Não é? É mais uma praticidade. Mas eu me refiro agora à questão de redes sociais. Você consegue ficar um dia sem ver nada? Mas não é só por não ver. Se você ficar um dia só sem ver nada, você vai ver como uma coisa diferente. Eu me lembro uma vez, eu estava um pouquinho assim, eu não sei nem te explicar. Eu acho que eu consegui explicar assim, achei uma palavra melhor. Teve um dia que eu senti saudade de mim. Não sei se você já sentiu saudade de você. Porque eu sou uma pessoa pública, eu estou com gente o tempo todo, eu estou com família o tempo todo, eu estou com gente da igreja o tempo todo, qualquer lugar onde eu vou tem gente conhecida. Então, tem dia que eu senti saudade de mim, eu queria ficar sozinho. Mas aí eu resolvi, num dos lugares onde você fica mais sozinho aqui em São Paulo, fui para o centro de São Paulo. É um lugar que você fica sozinho, porque lá todo mundo está correndo, todo mundo correndo, você é um desconhecido naquele lugar. E eu fiz questão de ir de trem. Eu sempre dirijo de carro o tempo todo, não vou de trem. E eu fiz questão do seguinte, eu falei, não, eu tenho meu celular, estava com meu celular comigo, estava com meu celular, na verdade, numa bolsa, porque eu achei que eu iria numa livraria, mas fiquei nele comigo, mas falei, eu não vou abrir o celular, não vou. Sentei no trem, aí eu comecei a ficar olhando ao redor, todas as pessoas ao meu redor estavam no celular, todas. E eu olhando para a cara delas. Eu andei na rua e comecei a ver gente. É um barato, tem gente que anda no celular. Ele está tão viciado agora que ele precisa andar olhando no celular. Eu vi gente trombando na rua por causa do celular. Eu ri para caramba, as pessoas não. Então, querido, se você ficar abstinente, é muito provável que você sinta tédio, vazio ou até ansiedade. Mas isso é muito bom para você constatar como que anda o seu mundo interior. Ou talvez até você conclua algo muito importante de se concluir na vida. Eu estou vazio de Deus. Na verdade, querido, você, sem perceber, praticou a idolatria. Idolatria não é pegar um pedaço de pau e fazer dele um ídolo e adorá-lo, não é só isso. Idolatria é tudo o que você coloca no lugar de Deus na sua vida. Então, se você está viciado, meu querido, acorde. Você talvez deixou o seu coração se apaixonar pela coisa errada. Então, o que fazer? Você precisa de separar um tempo para se conectar de novo com Deus. Se conectar com o autor da vida. Como é que você quer ter vida sem conexão com o autor da vida? Como é que você quer ter criatividade sem conexão com o Criador? Deus não é alguma coisa que está aqui em cima desse telhado no domingo, que a hora que a gente canta, uau, Ele desce, fala com a gente, deu a dose de dopamina religiosa para nós, e nós passamos a semana alimentados. Não! Jesus é uma pessoa, e o que Ele quer de você é comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Meu filho, eu me lembro, aprendeu isso logo cedo na sua vida. Ele era criancinha ainda, quando uma vez ele chegou assim para mim, meus filhos são muito argumentadores, não sei quem eles puxaram, e falou o seguinte, me pegando assim, né? Falou, pai, Deus sabe de tudo, não é? Eu falei, sabe. Assim, se eu for pensar um negócio, Ele sabe. Se eu for pensar uma coisa, Ele sabe antes de eu pensar. Eu falei, sabe. E se Ele sabe tudo, para que eu preciso orar? Bela pergunta. Bela pergunta. Mas minha resposta foi simples para ele. Eu falei, Deus sabe o que você vai orar. Ele não depende da sua oração para ele sobreviver. E nem ele depende da sua oração para ele saber o que ele vai fazer para você. Por isso ele não precisa ditar regra para Deus. Ou então para que a gente precisa orar? Porque Ele quer ter comunhão com você. Ele não quer ser seu ídolo. Ídolo, você vai lá, presta alguma coisa, adora Ele e vai embora. Dá lá um presentinho para o ídolo, seja adoração, seja oferenda, seja o que for. Isso é um ídolo. Não faça de Deus o seu ídolo. Faça de Deus o seu amigo. Como diz a letra de um cântico, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Então, para você ser amigo de Deus, você precisa percebê-lo.
É como um casal que está junto o tempo todo, mas estão os dois no celular o tempo todo. Eles não estão juntos, só estão próximos fisicamente. Não há conexão ali entre os dois. Portanto, se você está com Deus, meu querido, respeita esse momento de conexão com Ele, de ficar a sós com Ele. Por isso eu te recomendo todos os dias, pela manhã, separa um tempo de leitura das Escrituras para falar no teu coração, para te dar sabedoria, para se conectar com Deus, para perceber como Ele fala com você. Quando é necessário o jejum, note que jejum eu estou falando de você se abster de algo, seja o que for aí que toma o teu tempo, para você ficar somente com Deus. Quando nós estamos buscando uma revelação ou um esclarecimento da parte de Deus, praticamente todo sábado eu jejuo nesse sentido. Eu separo aquele tempo para Deus. É o meu tempo que eu preciso me conectar com Deus. Minha família me ajuda muito nesse sentido, me isolam. Eu preciso daquele tempo. Eu preciso perceber. A minha responsabilidade de chegar aqui e trazer uma palavra de Deus para vocês, eu preciso saber o que está no coração de Deus. Eu sei que meus irmãos, quando vão escolher as músicas aqui, fazem isso. Separa aquele tempo para perceber Deus. Como uma vez meu pastor fez algo comigo, eu me lembro, eu era bem novinho ainda, tinha meus 18 anos de idade, eu dirigia louvor na igreja, ainda nem era pastor, mas meu pastor me chamou para a gente ter um tempo de oração juntos antes do culto, e eu já tinha ali as músicas que eu tinha preparado, que nós íamos cantar, porque aqui a gente sobe de tom, já emenda nessa, tudo certinho e tal. E aí meu pastor deu a mão ali para a gente, mais alguns irmãos juntos, e ele falou assim para Deus em oração, falou: Senhor, quais canções o Senhor queria ouvir da nossa boca hoje? Eu peguei meu papelzinho que estava no bolso e fui amassando. Falei: oh Deus, eu não te perguntei nada. Eu escolhi as músicas que eu mais gostava e não as que para quem eu estou cantando. Então, pois quando nós precisamos buscar uma revelação de Deus, é claro que eu posso saber antecipadamente o que vamos fazer. Eu não preciso saber na hora o que é que Deus quer falar com vocês, eu posso buscar Deus antes. Mas é isso que Daniel estava fazendo, queria saber antes o que iria acontecer na história do mundo. Da mesma maneira, quando você precisa de uma direção para você, para a tua família, separa esse tempo com Deus. Quando nós estamos em dúvida com relação ao nosso propósito e o nosso destino, está aqui um dos momentos mais importantes para você, quando você faz a seguinte pergunta: afinal de contas, para que eu existo? Você já se fez essa pergunta? Eu fiz essa pergunta para mim, mas eu era novo ainda. Aos 12, 13, 14, 15, 16, aos 16 anos de idade, eu me lembro, separei um tempo enorme para ficar com Deus. Eu fui no final da tarde lá para o topo do Pico de Jaraguá e fiquei lá até a madrugada seguinte, só buscando a Deus, querendo saber: Deus, qual é a razão da minha vida? E eu não tinha entendido nada. Foi só no último momento, quando eu estava para vir embora, que eu vi que eu passei a noite inteira orando por um lugar que eu não conhecia. Que lugar que era aquele? Que eu perguntei para um cara da Globo, que estava chegando lá em cima, para as antenas da Globo lá em cima, e eu cheguei para ele e falei: que lugar que é aquele ali? O cara falou: é Osasco. Naquele momento eu senti no meu coração: eu vou ser pastor em Osasco. Tinha 16 anos de idade. Eu entendi a razão de Deus da minha vida, o porquê que Ele me criou. Ele me criou para isso. Mas qual é a sua? Você precisa separar tempo com Deus. Agora, não pensa que porque eu ouvi isso aos 16 anos de idade, que agora eu não preciso de mais nada na minha vida. Não, eu preciso me sintonizar o tempo todo. O tempo todo nós precisamos corrigir a rota. Deus precisa de profissionais segundo o seu coração. Deus precisa de pessoas servindo em diversas áreas da sociedade, semeadas em diversas áreas da sociedade. Seu trabalho é um instrumento de Deus para tocar pessoas, mas você precisa estar sintonizado com Deus para isso. Por que você se apaixonou pela pessoa que você se apaixonou para construir uma família e gerar filhos? Qual é a razão da tua família? Tudo isso nós devemos buscar com jejum diante de Deus. Quando eu me refiro a jejum, não me refiro somente a ficar sem comer. Já expliquei isso aqui. É muito importante também, alguns dias, você separar para jejum mesmo físico.
mas eu me refiro a você se abster de tudo aquilo que é distração na sua mente, para se sintonizar com Deus. Quando notícias sobrevêm, notícias ruins, e a gente não sabe como lidar com elas. Você foi no médico para um exame de rotina e o médico falou: precisamos fazer uma biópsia. Você já, opa. E daqui a pouco vem o resultado. Você está com câncer. E aí você se desregra na vida. Você precisa se separar. Senhor, o Senhor criou meu corpo. O Senhor também deu sabedoria lá na medicina. A medicina também faz parte do Senhor. Eu vou viver muitos anos, vou ser curado, ou eu tenho só mais 1 ou 2 anos de vida? Porque as pessoas hoje têm medo da morte. Não é para a gente ter medo da morte. A gente tem que ter medo de não viver a vida. Essa é a questão. Então, mas para isso, muitas vezes, como eu já preguei aqui uma vez, se você não ouviu essa mensagem, vai lá escutá-la, chama-se o susto. Tem hora que você precisa, levar um susto, acordar, para você perceber, o tempo está passando, sua vida é muito curta, e você precisa se sintonizar para saber por que razão você está vivo, já que a vida aqui é passageira, e ela é rápida, eu quero viver o melhor aqui. É em Isaías 1,19, se eu não me engano, que diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, e se você ouvir a Deus, você vai ter o melhor de Deus para você aqui. Esse tempo é o tempo de nós jejuarmos e buscarmos a Deus, para ficarmos mais sensíveis na nossa compreensão, no nosso discernimento, para que as coisas espirituais fiquem mais aguçadas para nós. Foi o que Daniel fez. O texto, quando fala aqui que ele não comeu nada saboroso e não usou nenhuma essência aromática, ele se absteve de tudo aquilo que dava prazer efêmero, aquele prazer que passa rápido, que eu chamo de dopamina barata, que passa logo e não preenche o nosso vazio. Então, de acordo com o texto, nós vimos isso no texto, essas frases eu estou tirando do texto, diz assim: jejum é uma busca por entendimento ou discernimento, que é o tema de hoje, uma busca por discernimento, e também se humilhar diante de Deus. Essa busca, essa devoção, esse desejo por Deus é que nos torna sensíveis para nós compreendermos as coisas espirituais. É muito provável que seja por isso que Jesus, por exemplo, corrige os seus discípulos. Houve um dia em que seus discípulos tiveram que lidar com uma pessoa que estava endemoniada e eles não conseguiram expulsar os demônios. E aí estavam atônitos, por que aquilo não funcionou? Afinal de contas, eles já tinham expulsado antes, então já tiveram feito tantas vezes, por que agora não funcionou? Nós fizemos exatamente como a gente aprendeu, por que não funcionou agora? Marcos 9, versículo 28 e 29 diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Porque aí chegou Jesus e Jesus expulsou o demônio. Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Querido, não está dizendo o texto que o diabo tem medo de jejum, não é nada disso. O que Jesus está querendo mostrar é que faltava nos discípulos estarem conectados com Deus. Eles estavam tão no piloto automático, afinal de contas estão andando com Jesus. Estou andando com Jesus, tal, e Jesus chega e seja curado, o cara é curado. Tem um demônio, Jesus manda embora, sai. E às vezes Jesus dá assim: vai vocês, eles vão, fazem a mesma coisa e acontece. Então, não precisa fazer nada, Jesus está aqui, não é? Agora, é interessante que mesmo andando com Jesus, e nós não estamos falando de qualquer cara, nós estamos falando de Pedro, Tiago, João, nós estamos falando dos melhores caras que Jesus escolheu, que foi a fundação de toda a obra de Jesus. Eles são chamados de colunas da igreja. Sem eles, nós não estaríamos aqui hoje, porque o evangelho chegou até nós hoje por causa desses caras, lá no passado, que saíram pregando e tudo mais. Mas nesse momento, eles estavam desfocados na sua vida com Deus. Nota uma coisa, aliás, quer ver uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Esse eu quero que você levante a mão. Quantos de vocês, em qualquer área aqui da nossa comunidade, seja como cooperador, como músico no infantil, pastor, seja o que for, qualquer área da nossa comunidade, você está trabalhando também, você está servindo aqui, em qualquer área da nossa comunidade. Muito bem.
dirijo-me principalmente a vocês. Vamos ler juntos. Você pode estar no ministério, ser um seguidor de Jesus, e ainda assim estar desfocado e insensível às realidades espirituais da sua vida, à sua volta. Aqueles homens estavam andando com Jesus e estavam desfocados. Eles estavam andando com Jesus, mas estavam insensíveis. Estavam perto de Jesus, mas estavam insensíveis. Meu querido, a unção tem preço. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, isso tem um preço na sua vida. Tenha certeza de uma coisa: quando você dedica um tempo de jejum, o que aconteceu lá com Daniel? Veio um anjo. Anjo é mensageiro. Esquece o anjo agora, que anjo é só o mensageiro. Anjo é o carteiro. Carteiro, eu acho muito importante o trabalho dele, mas ele não é o importante é a mensagem que ele traz, não é? Então, o anjo é o que traz, é o portador da mensagem. Em outras palavras, a mensagem chegou, o discernimento chegou, o entendimento chegou. Discernimento significa que eu sei separar o que é bom e o que é ruim. Eu entendi, então eu discerni, clareou para mim. Essa é a mensagem. Nota, por exemplo, que quando Jesus jejuou, Mateus 4,11 diz assim, no final do jejum de Jesus diz assim: então o diabo o deixou, que o diabo estava tentando ele, e anjos vieram e o serviram. Após o jejum, o Senhor ministra a nós com seus anjos, ou seja, com mensagem, com entendimento. Você pode separar um tempo pela manhã, ler as Escrituras, fez a sua oração. Naquele momento, talvez você não percebeu nada. Mas vai passando ao longo do dia, tua mente fica mais clara, você começa a perceber as coisas melhor, você começa a discernir muitas vezes as intenções erradas por detrás de pessoas com relação a você. Você consegue, como a Bíblia chama, discernir os espíritos, e aqui não está falando só de demônios, mas de atitudes, porque a palavra espírito e atitude é a mesma palavra também. Então, discernir aquela atitude ruim por trás da pessoa, gente que não é teu amigo e está se passando por seu amigo, ou oportunidades boas que você está perdendo porque você está indo pela aparência apenas. O jejum nos traz discernimento. O que eu estou dizendo é que tempo com Deus clareia a mente, abre o nosso coração, aguça os nossos sentidos espirituais. Jejum na Bíblia é um tempo separado de dedicação e devoção a Deus. Jejum não é ficar somente sem comer. Não basta você ficar sem comer. Aliás, se tem uma coisa que a igreja tem muito hoje é modinha, né? Cada modinha que aparece. Tempos atrás eu vi uma pessoa falando: eu estou jejuando chocolate. Isso não é jejum, é regime. É dieta. Eu estou jejuando Coca-Cola. Não é jejum, é dieta. Como eu disse aqui uma vez quando eu ensinei sobre jejum, eu estou há anos jejuando Jiló, por exemplo. Há muito tempo. Então, não espiritualize suas modinhas. O foco do jejum não é ficar sem comer, não é passar fome. Jejum é uma prática para você ficar mais sensível e atento à voz de Deus. Esse é um auxílio devocional que vai levar você a um crescimento espiritual maior. O jejum está intimamente ligado à devoção. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, porque eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Note, a pessoa fez do jejum um ato religioso e ainda hipócrita. A palavra hipócrita é a palavra ator, para mostrar para os outros. Jesus diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. As pessoas olharem e falarem: nossa, espiritual, cara. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto. Aliás, você pode tirar esse texto do contexto, se você quiser, tá bom? Meu irmão, arruma o cabelo, lava o rosto, para não parecer que você está jejuando quando você não está jejuando. Você está feio. Para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Eu quero te chamar a atenção que Jesus falou: quando jejuardes. É assim que ele começa o texto, e não se jejuardes.
Já é esperado que nós cristãos separemos um tempo para estar com o Senhor. A liderança da igreja fazia isso também para se afinar com a palavra de Deus. Lembra? Quando a gente jejua, a gente recebe a mensagem, recebe o anjo, né? Recebe a mensagem de Deus para nós, o entendimento, o discernimento. Atos 13, versículo 1 ao 13, diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Mais adiante continua o texto: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Nota que aqui aparece a palavra adorar, orar, conectado com o jejum. Então tem a ver com conexão com Deus. Então o que isso mostra? Mostra que a igreja estava andando junto. Tem uma palavra na Bíblia que é usada lá em Romanos 16, 9, sobre o urbano, diz assim que ele é o meu cooperador. A palavra cooperador ali significa aqueles que remam junto, sob a mesma batida do tambor, para remar certinho, juntinho. Pois bem, esse sentimento de equipe, de corpo, nós como igreja, como comunidade, precisamos remar juntos. Então, se você começa a perceber que você não está muito sintonizado com o que está acontecendo aqui com a gente, jejue, separe um tempo com Deus para ouvir e perceber o mesmo que nós estamos ouvindo e percebendo, para a gente ter sempre uma só palavra. Lembra, jejum é separação. Se você não se aparta para um tempo devocional, então você só passou fome. Não é passar fome. O objetivo do jejum não é passar fome, mas abster-se de tudo aquilo que está tomando o seu tempo para que você tenha mais tempo com Deus. Então, eu até diria, coma ou beba se você quiser, mas separe um tempo de oração. Quer um outro conselho? Desliga seu celular. Se você fosse ter uma reunião com o presidente da sua empresa ou com o diretor da sua empresa, duvido que você deixaria o seu celular ligado para tocar, ou você atenderia o celular na hora falando com ele. Você precisa ter mais respeito quando você está orando diante de Deus. Conta-se uma história de Spurgeon, não sei se isso é verdade ou não, mas conta uma história de um grande pregador chamado Charles Spurgeon, que ele, quando uma vez ele estava orando, chegaram para ele e disseram: a rainha está aí para falar com você. Interromperam o tempo de oração dele. Ele falou: fale para ela esperar um pouquinho que eu estou falando com o rei. Então era um homem que tinha um forte respeito com relação ao seu tempo com Deus. Tenha você também. Desligue-se um pouquinho de notícias. Eu conversei com um irmão, eu atendi um irmão um pouco tempo atrás, um irmão muito querido aqui da nossa comunidade. E ele falou em tema de confissão, parecia ele um confessionário ali comigo. Ele falou: Anésio, eu precisei zerar minhas redes sociais, porque aquilo estava fazendo mal para a minha cabeça. Estava fazendo mal para a minha cabeça, estava criando inimizades. Eu sou respondão, eu vejo a coisa, eu digito mesmo, eu falo mesmo. Eu replico coisas que está criticando o outro. E eu percebi que isso estava afastando pessoas da minha vida. Para a minha própria saúde mental e pessoal, eu precisei sair das redes sociais. Pense um pouquinho sobre você. Se você de repente não está precisando disso também. Para ter um mundo um pouquinho mais de paz. Então, separe esse tempo só entre você e Deus. Eu vou terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. Meu querido, te falta uma direção mais clara de Deus na sua vida? Por alguma razão você tem dificuldade para ouvir a voz de Deus? Será que não tem muito barulho na sua mente? Paulo, lá em Coríntios 14, usa uma expressão, eu estou tirando o texto do contexto, mas ele usa uma expressão assim: há muitas vozes no mundo, tem muito blá blá blá. Eu tirei do contexto, mas é isso que eu quero dizer mesmo. Tem muita gente falando, tem muita gente com opiniões, com coisas, tentando incomodar a tua vida. Você está gastando horas vendo um problema do presidente dos Estados Unidos com o presidente da China, e você volta no Brasil. Que isso, companheiro? É aqui que você vota, é aqui que você tem que se preocupar. Eu sei que esses problemas mundiais atingem nosso bolso, é verdade. Mas vamos ser sinceros, vai atingir o iPhone novo que você vai comprar, que você não vai mais comprar, não é? Vai atingir essas coisas. Mas tem a ver com a tua família, com o teu relacionamento com seus filhos,
Tem a ver com a tua paz interior? Então por que você está dando tanta importância para isso? Dedica tempo para Deus. Você precisa jejuar e orar. Tempo com Deus, tempo de meditação, tempo de comunhão. Eu quero que você se lembre daquele conselho que eu dei para o meu filho. A oração é importante. Não porque você precisa determinar o que vai acontecer no seu dia através da oração. Eu determino, eu ordeno. Para com isso. Isso é balela. Isso não é bíblico. Para com isso. Oração é comunhão com Deus. É Deus querendo ser seu amigo. É querendo ouvir teu coração. Porque para amigo a gente conta tudo. Para amigo a gente conta se está triste, se está bem, se não está. Última coisa, eu lembrei de uma cena. Um irmão querido me contou o seguinte. Ele falou que ele foi começar a orar pela manhã. E ele chegou assim. Foi bem assim, ele encenou para mim. Ele chegou assim para Deus e falou: Senhor, te dou graças por esse dia. Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Vou me alegrar e vou ser feliz nele. E ele sentindo aquele gelo no coração. Ele parou, fez bem assim, falou: Senhor, volta. Vou começar de novo. Deus, estou vazio, não estou sentindo nada. Estou orando aqui por obrigação. Que eu estou me obrigando a isso. Mas eu estou abrindo meu coração para o Senhor. Agora sim ele estava orando de verdade. Vamos falar com o nosso Deus. Amém? Põe tua mão no peito. Querido Senhor, sensibiliza o nosso coração. Fala conosco o que precisamos ouvir da tua parte. Sintoniza o nosso coração para entendermos a razão pela qual estamos vivos. A relação disso com a nossa família. O que o Senhor espera da nossa vida, da nossa história. Como será a nossa velhice. Cada área da nossa vida colocamos nas tuas mãos, Senhor. Nossas preocupações com o dinheiro, com saúde, com o dia a dia. Colocamos tudo isso nas tuas mãos. Queremos te conhecer melhor. E queremos ser conhecidos pelo Senhor no nosso coração. Para que nós mesmos possamos compreender a nossa vida diante do teu propósito. Certo, Senhor. De que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir isso. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus. Me permita abençoá-los. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor será a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Boa semana. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua história. Abençoe os seus irmãos que estão próximos de você. Deseja a Ele uma boa semana. Vá em paz.